Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar mais uma meta que eu consegui alcançar em um dos fundos imobiliários que atualmente eu invisto, que é o fundo híbrido de tijolo Ungari 11. Eu tinha 396 cotas desse fundo, porém nessa última sexta-feira, antes do encerramento do pregão, eu tinha um caixa disponível, então fui lá e comprei mais 104 cotas do Ungari 11, conseguindo alcançar assim a meta de 500 cotas desse fundo. Eu tinha como objetivo alcançar essa meta até o final do ano, então consegui aí adiantar e já nesse mês de abril consegui cumprir com esse meu objetivo. Atualmente o Ungari 11 está sendo negociado aqui abaixo dos R$ 9, então apresentando assim uma boa oportunidade de investimento. É um ativo de base 10, então tem um valor muito acessível, especialmente aí para quem gosta de fundos imobiliários de tijolo. É uma boa opção de investimento. Se o Ungari 11 ele continuar pagando ali 8,7 centavos por cada cota, como ele tem o objetivo de pagar até o final desse ano, então já nesse próximo mês de maio, eu vou receber aproximadamente R$ 43,50 por essas 500 cotas que atualmente eu tenho nele. E com esse valor, eu já consigo comprar aproximadamente ali 5 novas cotas do Ungari 11, somente reinvestindo o valor que eu vou receber em rendimentos, conseguindo fazer assim aquele tão sonhado efeito de cotas infinitas, que é quando o fundo ele se autossustenta. No caso, um rendimento que você recebe dele é suficiente para você comprar uma nova cota. O Ungari 11, pessoal, ele é um fundo que tem um alto potencial para esse ano de 2024. A gente tem visto aí vários fundos imobiliários, especialmente tijolo, caírem a sua cotação, mas isso acontece, é totalmente normal. Algum fundo imobiliário, depois de subir bastante, ele faz a sua correção de preço. E o Ungari 11 também está fazendo isso, né? Como vocês podem ver, eu já mencionei, ele está abaixo dos R$ 9. Eu creio que o Ungari 11 ele tem um alto potencial para esse ano de 2024 e também para os próximos anos, justamente porque ele conseguiu resolver um dos seus principais pontos negativos, que era com respeito à sua alavancagem. Ela era muito elevada, próxima ali de 41% se compararmos com o patrimônio do ativo, e ele conseguiu diminuir bastante. Primeiramente, ele conseguiu diminuir através de uma emissão de cotas, que ele conseguiu captar aproximadamente ali 625 milhões de reais, então foi uma emissão muito bem sucedida, e também um ativo que ele vendeu. Ele tinha um imóvel lá na cidade de Salvador que era alugado para a empresa BRF, então ele conseguiu vender esse imóvel, teve um lucro, vai distribuir esse lucro para os seus cotistas e esse imóvel que ele vendeu, ele conseguiu assim abater em um dos seus CRIs que ele tinha, então diminuindo ainda mais a sua alavancagem. E uma outra coisa que o fundo ele fez para poder diversificar ainda mais seus investimentos e trazer assim uma maior segurança para os cotistas foi comprar novos imóveis. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o Ungari 11 que ele adquiriu 21 novos imóveis, entre eles um sendo do segmento de logística e 20 ativos de renda urbana. Ele investiu um valor aproximado de 843 milhões de reais. E pegando esses 21 imóveis, soma-se uma área aqui bruta alocável de 140 mil metros quadrados. Ele menciona aqui que 11 desses 21 imóveis são alugados para o Grupo Pão de Açúcar e 9 deles para o Grupo Mateus. Além disso, um é voltado para o segmento de logística. Aqui nesse outro documento ele mostra, mais algumas informações sobre cada um desses novos imóveis que ele adquiriu. Então ele vai falar aqui o nome do ativo, no caso o nome daquele imóvel, o tamanho dele, a sua área bruta alocável, quem é o locatário, como vocês podem ver aqui, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Mateus e também a Almanara. Ele mostra também o prazo do seu contrato, são contratos longos, a tipicidade dos seus contratos, que são contratos atípicos, que são aqueles contratos que têm uma duração maior, mais longa. Ele também menciona a multa rescisória, caso o inquilino ele queira sair antes do tempo, então 100% do saldo de locação o inquilino vai ter que pagar para o fundo Ungari 11. E ele menciona também a cidade, de localização de cada um dos seus imóveis. Então ele conseguiu aqui diversificar bastante com respeito a inquilinos e com respeito à localização dos seus ativos. Então esse é um ponto muito positivo para o fundo, o que traz assim um potencial maior para que ele possa continuar crescendo. E como eu havia falado, depois da quinta emissão de cotas que o fundo ele realizou e também naquela venda do imóvel que ele realizou, a sua alavancagem passou a ser aqui de apenas 18%, se compararmos com os 41% que era antes dele conseguir fazer isso. Porém, essa alavancagem atualmente não está de 18%, mas sim de 24%. Por qual motivo? Vocês lembram que eu mencionei
que ele conseguiu fazer uma emissão de cotas, que ele conseguiu captar aqui 615 milhões de reais. Se você pegar esse valor, mais o valor que ele conseguiu vender aquele imóvel localizado lá na cidade de Salvador, que foi de 148 milhões de reais, vai dar um valor total aqui de 763 milhões de reais. Mas lembre-se que ele gastou aproximadamente aqui 843 milhões de reais para poder comprar esses 21 novos imóveis. Então, o que foi que ele fez? Essa diferença de um para o outro, ele fez uma nova alavancagem. Então, sua alavancagem saiu aqui dos 18% e foi para os 24%. É justamente que a gestora, ela menciona aqui embaixo, ó. Ela fala aqui, ó, que com isso o fundo terá um confortável patamar de alavancagem de 24%. Então, mesmo que ele aumentou um pouquinho para conseguir comprar esses novos imóveis, ainda continua uma alavancagem muito melhor do que antes, que era de 41%. E essa alavancagem, ela não é perigosa para o fundo, porque a própria gestora, ela menciona aqui que ela deixará em caixa o valor aqui de 263 milhões de reais para poder cumprir com suas obrigações de amortizações. E ela menciona aqui que essa quantia é suficiente para o cumprimento de quase 7 anos de obrigações de amortizações do fundo. Então, a sua alavancagem, apesar de estar ali na faixa de 24%, ele tem dinheiro suficiente para poder honrar o seu compromisso. Então, a alavancagem não é mais um ponto negativo do GARI 11. Ainda bem que ele conseguiu resolver isso e conseguiu resolver de uma maneira muito positiva para o fundo. Além disso, pessoal, além desse caixa que ele vai deixar disponível para poder pagar suas obrigações, o fundo ele também menciona aqui que atualmente ele tem 3 imóveis com propostas avançadas de venda e com considerável lucro em relação ao seu valor de aquisição, o que contribui ainda mais para o fundo ele ser aí uma boa opção de investimento para esse ano em 2024 e melhor ainda por ser um fundo de base 10. O GARI 11 não é o melhor fundo de logística, não é o melhor fundo híbrido de tijolo que temos disponível, mas o GARI 11 tem se desempenhado muito bem e tem mostrado aí um bom potencial para os próximos anos. É um fundo que pode crescer bastante, especialmente agora que a gestora ela se voltou para esse segmento de imóveis comerciais. Então ele pode conseguir aí no decorrer do tempo fazer novas captações, novos investimentos e aumentar cada vez mais. Então, com isso em mente, eu vendo, pelo menos na minha opinião, vendo um potencial nesse fundo para os próximos anos, resolvi comprar mais algumas cotinhas, chegando aqui ao patamar de 500 cotas. Meu preço médio nele é os R$ 9,05 e já investi aproximadamente aqui R$ 4.500. Então, pessoal, eu gostaria de compartilhar mais essa meta que eu consegui alcançar com respeito aos meus fundos imobiliários. Como eu sempre me comprometi a compartilhar com vocês como seria a minha trajetória investindo em fundos imobiliários e fiáveis, então eu estou trazendo aqui esse vídeo para mostrar mais um objetivo que eu consegui cumprir. Deixa aí depois nos comentários se você, assim também como eu, investe no GARI 11 ou se pretende investir no futuro. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.